dia, boa tarde, boa noite. E, primeiramente, a capa, o começo, a origem de tudo foi as minhas unhas. Porque uma das minhas metas esse ano é ter unhas divônicas. Seja curta, grande, se for preciso, eu pago R$ 200 todos os meses pra fazer uma unha babilônica. Porque agora tá nas férias, né? Eu tenho tempo pra fazer uma boa unha. Mas daqui a pouco as coisas vão começar a voltar, aí vem trabalho, daí vem escola, daí vem teatro, aí vem isso, daí vem aquilo. E aí quando você vê, sua unha tá toda quebrada, você tem que fazer ela no ônibus, tá ligado? Você tem que ficar acordado de madrugada pra conseguir fazer a unha, porque você não tem tempo. Cara, o meu ponto máximo foi, ano passado, foi fazer a unha no ônibus, fazer a unha no curso do trabalho, fazer a unha na escola e o que não tem nada a ver com todos os outros que eu citei, que foi quando eu tava saindo do curso do trabalho e eu comprei um biscoito. Porque eu não tinha almoçado e eu tava morrendo de fome. Aí eu fui lá, comprei um biscoito que tava na promoção dentro da farmácia, saí e fui comendo o biscoito na rua enquanto eu ia pegar o ônibus, né? Daí o mendigo virou pra mim e falou: "É nosso almoço, né?" Aí eu olhei pra ele. Falei, sim. E comendo lá a bolacha, que foi o meu almoço, né? A única coisa que eu comi, porque meu café da manhã é uma bosta, né? Meu café da manhã, normalmente, ano passado, era um biscoito daqueles de água e sal molhado no café. Janta, normalmente eu pulava, né? Então, a refeição foi, de fato, um biscoito. Uma coisa que me incomoda muito é tentar deixar a alimentação saudável, que é algo que eu vi no Twitter. Pois é, eu tive coragem de abrir um Twitter e eu nem escondo que sou eu que estou usando o Twitter. Eu uso meu nome assim, que tá. Não meu nome, né? Meu apelido, né? Que é Bebeca Meleca. E, tipo, mano. Mas enfim, vi no Twitter sobre como a gente se sente quando a gente tá tendo uma alimentação boa, uma alimentação saudável, comendo todas as refeições, comendo na hora certa, comendo coisas que são comida de verdade, porque de alguma forma eu sinto que eu vou ficar mais magra se eu ficar horas sem comer uma besteira, depois ficar horas sem comer, do que se eu comer comida de verdade, arroz, feijão, depois macarrão, tudo no horário certinho. Isso eu sinto que vai me deixar uma baleia. Enquanto o outro eu acho que tá me deixando magrela. Sabe? Isso é loucura, total. Loucura, loucura. E aí, nossa, eu tenho muito medo de dar corda pra esse tipo de publicação no Twitter, porque eu sei que algo que pode virar um buraco negro, sabe? Primeiro você curte uma coisa, aí você republica outra, daí você comenta em outra, e quando você vê o seu Twitter tá cheio de coisa depressiva, e aí você começa a lembrar dos seus traumas, dos seus problemas, que talvez você até tenha superado, mas só de lembrar, você começa a lembrar de quando você se identificava com esses posts, e aí você começa a voltar lá pra trás, pra quando você tava cheio de problemas, sabe? E isso entra muito em lei da atração, tá? Porque lei da atração é literalmente minha religião, tá? Lei da atração é minha religião, eu assumo, é minha religião sim. E entra muito nisso de o que você pensa sobre você, o que você consome, o que você fala, o que você escuta, o que você exala é o que você atrai. E, inclusive, todas as pessoas que que rondam a nossa vida, mostram quem você é. Então, você não pode falar, ai, porque em volta de mim só tem gente tóxica. Significa que você é tóxica. Você atrai o que você emana. Se você emana uma vibe de vítima ou uma vibe de tóxica, você vai estar entre as tóxicas. Ou entre as vítimas. Entende? Mas o universo só dá o que você tá vibrando pra ele. Entende? Se você tá... Ai, pera, deixa eu pensar num bom exemplo agora. Se você tá jogando tomate no... Se você tá jogando tomate no universo, o universo vai te devolver tomate de volta. Ou melhor, vai te devolver um macarrão. Entende? Tudo tem que fazer sentido pro universo. Ele só vai te dar o que você estiver dando pra ele. Se você estiver falando o tempo todo pra si mesma, olhando no espelho, ai, porque eu sou horrível, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, o universo vai te dar coisas na sua vida que comprovem que você realmente é um lixo, que você realmente é horrível. O universo, ele só segue o que a gente tá fazendo.
E tá, coisa muito louca, talvez seja muito polêmica, mas por muito tempo eu tive um certo complexo com o cristianismo, porque desde criança eu sempre acreditei nessas coisas mais místicas. Daí, em algum momento, né, eu comecei a estudar num colégio cristão, e aí isso entrou na minha cabeça muito forte, coisas que eu fazia, tava começando a gostar de mulheres, eu já fui parando, né? Não, eu fiquei com medo, eu fiquei morrendo de medo de ir pro inferno, morrendo de medo. E aí eu comecei a ter esse medo de Deus, sabe? Esse tempo todo esse medo de Deus. Aí foi passando o tempo, esse medo foi virando raiva. Foi virando muita raiva, não porque os cristãos isso, porque os crentes aquilo, bababá. O problema não era nem os cristãos, eram os crentes mais especificamente, que estudavam comigo, porque eu odiava eles com toda a minha força, por causa da minha sexualidade. Eu tinha minha sexualidade, eu tinha o meu jeito de agir, eu tinha minha essência, e isso incomodava muito todos eles. Então eu vivia metida em briga, que foi inclusive a única vez que eu briguei na escola foi com uma crente da minha sala por motivos de sexualidade e eu fui para a diretoria. Espero que isso não esteja na minha ficha escolar, inclusive. Aí virou ódio. Ódio, 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 ódio. Aí entrei para a escola pública. Quando eu entrei para a escola pública, eu conheci uma menina que, nossa, ela foi um anjo na minha vida. Que ela falou, não, porque assim, ela era minha amiga, mas ela era da igreja e ela respeitava a minha sexualidade. Eu, inclusive, namorava com uma mulher na época e ela, não, tranquilo, de boa, a gente era amigas e tal. E eu via a bondade nela, sabe? Eu via essa pureza, essa coisa boa nela. E aí ela, não, porque você vem comigo no culto, vem comigo no culto, vem comigo no culto. Nesse momento, o que tava falando em mim não era o ódio, mas sim o medo da Rebeca lá de trás, sabe? A Rebeca que tinha medo, muito medo das coisas que ela gostava, de mulheres, ou uma maquiagem mais explosiva, ou deixar o cabelo curto, porque, querendo ou não, são coisas que a religião não gosta muito. Até a sexualidade inteira em si é algo que a religião cristã, principalmente o cristianismo, independente da vertente, né? Católica, adventista, eu ia falar presbiteriana, mas acho que presbiteriana não é cristã, eu não sei, gente. Eu estudei tanto sobre isso no YouTube, mas eu esqueci. Então vamos continuar. Ela me chamou e aí eu tava morrendo de medo, mas fui. No momento que eu entrei naquela igreja, eu senti assim um começo de crise de ansiedade. No exato momento que eu passei pela porta, eu coloquei a mão no peito e falei, gente, o que tá acontecendo? Eu vou ter uma crise de pânico. E isso eu não sei se foi uma presença espiritual ou se foi medo, sabe? Desespero, pânico. Porque quando eu estava nessa escola cristã, essa escola religiosa, eu tinha muita crise de pânico, assim, muita crise de ansiedade. Todos os dias, assim, todos os dias. Foi pior época, assim, em questão de ansiedade. Eu era muito ansiosa. E aí me deu isso. Mas chegou lá, tal, senti uma coisa, assim, o bagulho fez sentido pra mim. Fez bastante sentido. Não, não, Deus é isso. No momento, aquilo, a imagem de Deus, ressignificou. Mas ressignificou por um tempo. Depois continuei frequentando a igreja. E aí tive embates por causa da minha sexualidade, obviamente. Não deu me revelar, mas deles falarem sobre não aceitar. E aí eu falei, não, pera, vou me afastar. Me afastei. Tirei o tempo pra pensar, né? Pensei. Não, vou voltar. Voltei. Só que, em algum momento, eu percebi que mesmo eu orando todos os dias, mesmo orando todos os dias, acendendo vela, até fazia catequese, fui pra crisma. Crisma? Eucaristia? Não, fui pra crisma. E aí, orava, rezava, tal, fazia aquele bagulho que é um colar. Eu juro que eu sou religiosa, eu só não lembro. Vocês sabem do que eu tô falando. Rosário, Vocês sabem do que eu tô falando. E aí, quando eu falava com Deus, sabe? Que eu chamava assim, Deus, Jesus, aquilo não fazia sentido pra mim. Não fazia. Parecia um vazio, sabe? Tipo, eu
fazia eu me sentir melhor, né? Eu tinha fé, eu acreditava nos milagres, eu acreditava no perdão, acreditava em tudo isso, né? Eu cantava os louvores e tudo mais. Mas quando eu tava lá, só eu e eu, no meu quarto, e falava sobre Deus, com Deus, a palavra Deus, aquilo me soava tão esquisito, porque eu acho que eu não consegui realmente desvincular a imagem de Deus desse medo, de algo que te deixa ansioso, sabe? E aí, de repente, ele só se tornou algo estranho. E aí foi nesse momento que eu comecei a entrar mais em lei de atração, em manifestação e tudo mais, em universo, universo, universo. E eu percebi, nossa, o tempo todo eu sempre tive muita fé no universo. E na verdade, o universo é Deus. Então, será que eu não vejo o universo como Deus? Só que eu não consigo usar a palavra Deus. Se eu usar a palavra universo, eu vejo de uma forma melhor. Porque quando me fala Deus, me vem logo Bíblia. Bíblia já me vem logo essas regras, sabe? Ai, você não pode fazer isso, porque você não pode fazer isso, aí você não pode fazer isso. Ai, isso e aquilo. E isso te deixa tão preso, sabe? Parece que eu tô sendo sufocada. Porque são muitas regras. E tem regras que a gente. Você percebe que a própria igreja, né? A maioria dos crentes só ignora. Eles pegam as regras que fazem sentido e o resto eles ignoram. E era isso que eu tinha maior raiva, sabe? Ah, você come carne de porco que tá aí na Bíblia que não pode comer, mas agora você não pode deixar sua filha cortar o cabelo, tá ligado? Tipo, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, essa regra eu vou seguir, essa regra eu não vou seguir. E eu não levo a Bíblia muito como esse grande manual, porque eu acredito que historicamente ela foi muito modificada em prol dos desejos políticos dos padres e tudo mais, porque eles eram os mais politicamente, né? Nos tempos medievais, principalmente. Então, se eles falassem exatamente o que estava escrito ali, essa mensagem sobre amar o próximo e tudo mais, ué, se ama o próximo, por que você tá fazendo guerra com os muçulmanos? Entende? Não faz sentido. Então, quando eu penso em universo, me vem algo mais que te abraça, sabe? Realmente um pai que te abraça. E essa é a definição de Deus. É um pai soberano que te abraça, algo soberano, algo acima de todas as coisas. Uma força, um poder muito enorme que tá sempre cuidando de você e que sabe o que é melhor pra você. Ele sabe que se ele fizer isso, que se ele colocar isso no seu caminho, você vai evoluir. Entende? Enquanto um Deus parece mais jogador. Eu não tô dizendo de Deus principalmente, eu estou falando da palavra, do que a palavra soa pra mim, o que ela faz eu sentir quando eu falo ela, quando eu escuto ela. Atualmente eu não parei de ir na igreja, eu ainda estou indo, também a igreja católica estou frequentando, centro espírita estou indo, umbanda, se me chamarem eu vou também, porque tudo que dá pra descobrir, eu quero me conectar. Eu quero me conectar porque pra mim todas as religiões fazem sentido e todas elas estão falando de uma força divina. Ou seja, existe uma força divina e cada religião vai explicar ela de uma forma diferente e com regras diferentes, mas existe uma força divina, entende? A gente não tá aqui por acaso, a gente não vive numa simulação, existe uma força divina, a menos que essa força divina seja o jogador. Aí, realmente, essa força divina é a EA Games, que faz total sentido. Mas existe, a diferença tá só nas regras. Sim, o que você faz, o que você vibra, o que você fala, isso tem efeito. Sim, você colhe o que você planta. Então, karma, inferno, talvez tudo isso seja só uma interpretação de algo que existe. E aí você vê qual interpretação você prefere. E é isso.